Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Valentim. Trago para vocês hoje a aula sobre permutação simples. Vou explicar o que é e para que serve. Bom, inicialmente, como a ideia da própria palavra, fui no dicionário ver o significado da palavra permutação. É um substantivo feminino, a permutação, e significa o ato ou efeito de permutar. Permuta, transposição recíproca de duas coisas. Troca. Então, permutação é a troca. Matematicamente, a definição pelo dicionário é passagem de determinada ordem de sucessão de M elementos a outra ordem de sucessão dos mesmos elementos. Né? O que ele quer dizer aqui? Você determina uma nova ordem de sucessão dos mesmos elementos, ou seja, você reorganiza uma fila de banco, pessoas sentadas em um banco de praça. E sobre pessoas sentadas em um banco de praça, eu trouxe um exemplo para entendermos melhor. Permutação é a troca da posição dos termos de um mesmo grupo ou conjunto. De quantas formas 5 amigos podem se organizar em um banco de 5 lugares? Vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Você tem os amigos A, B, C, D e E. E você tem um banco que cabem os 5. Só que, por exemplo, na primeira possibilidade de sentar-se, você pode sentar com qualquer um deles. Pode sentar, por exemplo, com o E, na primeira casa. Ok. Ou seja, você tinha 5 possibilidades para sentar-se na primeira casa. São 5 lugares e você tinha 5 possibilidades. Vamos seguir. Sobraram agora 4 pessoas para sentarem-se na segunda possibilidade do banco. Dessas 4, eu vou escolher uma. O C vai sentar aqui. Ok. Então, como eu havia falado, você tinha 4 possibilidades para sentar-se na segunda posição. Escolhi o C, agora sobraram 3 possibilidades para sentarem-se na terceira posição. Vamos botar o A aqui. Ok, então na terceira posição você tinha 3 possibilidades. Agora, para sentar no penúltimo lugar do banco, você tem 2 possibilidades. E você pode escolher entre o B e o D. Eu vou escolher aleatoriamente aqui o B. De bola. Muito bom. Ou seja, você tinha 2 possibilidades na penúltima casa. Acontece que na última opção é quem sobrou e foi o D, que ficou aqui, coitado, até meio de banda, quase caindo do banco. Então, sobrou apenas uma opção na última casa. Isso você já sabia de princípio fundamental da contagem. Mas qual é o lance da permutação? Você tinha 5 lugares e você tinha 5 pessoas. Né? Você rearranjando todos eles, era o produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, em um grupo de N elementos, chamamos P de N o total de permutações distintas desses N elementos. Então temos que P de N é igual a N fatorial, que eu vou colocar na descrição a aula de fatorial de um número. Vamos ver nos exercícios. Número 1. Para tentar melhorar seu índice no Ibope, uma emissora de televisão resolveu mudar a ordem de sua programação. Sábado, das 12 às 18 horas. Os programas exibidos nesse horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filme nacional e filme estrangeiro. Cada um desses programas tem duração de 1 hora. Se o programa religioso deve ser o último a ser exibido, então o número de maneiras diferentes de se formar a programação é de... Vamos entender então. Você tem esporte, documentário, religioso, variedades, nacional e estrangeiro.
ok? Só que ele pede que você coloque o religioso no final, ou seja, você fixa a última casa com o religioso. Sobraram quantos programas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem aqui uma permutação de 5 elementos, que são os outros programas que podem dividir esse horário da forma que desejar o dono da emissora, enfim. Então é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120, letra A. Só uma observação: saber que é de 12 às 18 horas é para sabermos que nós vamos ter 6 intervalos de 1 hora para que os programas se permutem ali, né? Com a exceção do religioso, que vai ocupar o último horário. Belezinha? Vamos para a próxima. Número 2. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema, sentando-se em lugares consecutivos na mesma fila. O número de maneiras que os 4 podem ficar dispostos de forma que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre juntos é... Bom, beleza, vamos entender da seguinte maneira. Tenho aqui os dois juntos no lugar, aqui os dois juntos no lugar. Então, nesse mesmo grupo de cadeiras, eu tenho Pedro e Luísa. E nesse mesmo par de cadeiras e poltronas, eu tenho João e Rita. Dessa forma. Bom, a questão é a seguinte. A dupla pode se sentar, Pedro e Luísa, na primeira dupla ou na segunda. Ou seja, você vai fazer uma permutação dos locais da cadeira. Ou seja, essa dupla pode sentar aqui na frente ou pode sentar do lado. De qualquer forma, você vai permutar as duas duplas. Porém, quem foi que disse que Pedro fica à esquerda e Luísa à direita? Significa que eles podem permutar aqui dentro também, ou seja, uma permutação dupla. Mesma coisa para João e Rita, eles podem permutar aqui. Pode ser João e Rita, Rita e João. Com isso, nós multiplicamos os 3 resultados ali de 2 fatorial. Como 2 fatorial é 2 mesmo, temos que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Letra C. Muito bem. Vamos para a próxima. Questão de número 3. De quantas maneiras podemos enfileirar 5 mulheres e 3 homens de tal modo que os 3 homens permaneçam juntos? Vamos entender. Tenho aqui, então, que os 3 homens vão permanecer juntos. Isso significa que eles vão formar um bloco de homens. Só que as mulheres não obrigatoriamente ficam juntas. Você tem aqui as 5 mulheres. Dessa forma, nós entendemos que temos um grupo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, porque esse bloco vai andar junto. Com isso, permutando essas posições, nós temos uma permutação de 6, 5 mulheres e um trio de homens. Só que, como eu te falei, eu posso ter o trio ABC, o trio BCA, o trio CBA, eu posso ter aqui dentro uma permutação entre eles. Com isso, temos então que a resposta é 6 fatorial vezes 3 fatorial, que não precisa nem resolver, é a letra C. Vamos dar então continuidade à próxima questão. Isso aqui é bacana, ela te confunde. 5 casais resolvem ir ao teatro e compram os ingressos para ocuparem todas as 10 poltronas de uma determinada fileira. O número de maneiras que essas 10 pessoas podem se acomodar nas 10 poltronas, se um dos casais brigou e eles não podem se sentar lado a lado, o que é muito triste, é o seguinte: você tem as 10
poltronas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O interessante é que os outros casais, mesmo não tendo brigado, eles podem sentar-se juntos ou separados. Nada que obriga a sentarem juntos. O que eu vou fazer? A permutação de 10 participantes, né? Primeiro eu vou fazer a permutação dos 10, que são todos eles. 10 fatorial. Depois eu vou permutar com o casal que não pode ficar separado junto, estando juntos. Eu vou solidificar essa dupla que está brigada. Por quê? Porque eu tendo todas as possíveis permutações do grupo e eu tendo todas as permutações com o casal junto, eu tenho então total e aqui o casal junto. Quando eu fizer o complementar, ou seja, quando eu fizer a diferença, vai sobrar somente as opções em que o casal se encontra separado. Dessa forma, quantas permutações eu faço para o casal junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 casas, porque essa dupla não se separa por nada. Então, aqui, total, eu vou ter um P9 e aqui dentro um P2, porque pode sentar o rapaz e a moça, ou a moça e um rapaz. Dessa forma, casal junto é P9 vezes P2, que dá 9 fatorial vezes 2 fatorial. Então vamos agora descobrir qual é a situação para que o casal fique separado. Pego todas as permutações e subtraio das permutações com eles juntos. Com isso, como que você resolve isso? Você tem 10 fatorial e 2 fatorial, que é 2 vezes 9. Então você tem isso aqui, ó, 10 fatorial menos 2 vezes 9 fatorial. O 9 fatorial não consegue subir para o 10, mas o 10 consegue descer para o 9. Ou seja, 10, 9 para. Menos 2 vezes 9. Então, meus queridos, se você tem 10 de uma coisa menos o dobro de outra, você acaba tendo 8, 9 fatorial. Resposta, letra B. Muito bem, vamos continuar a próxima. Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, de diferentes estilos, assim agrupadas. Vamos agrupá-las. Você vai ter 4 de MPB, 3 de rock, 3 de pop, e é isso aí. Aí, o que acontece? Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que em cada um dos programas da emissora serão tocados de forma aleatória todas as 10 músicas. Assim sendo, é correto afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas agrupadas por estilo é dado por... Bom, vamos ver agrupado por estilo, né? Eu tenho aqui MPB, eu tenho aqui rock, e eu tenho aqui pop. MPB aqui eu tinha 4. 1, 2, 3, 4. Rock eu tenho 3. 3. E pop eu tenho 3. Com isso, nós temos o seguinte. MPB, você pode permutar dentro do grupo MPB as 4, ou seja, permutação de 4. No rock, você pode permutar dentro as 3, uma permutação de 3. E no pop, você também pode permutar internamente aqui as 3, a ordem do pop que você vai tocar. Porém, não é garantido que o MPB toque primeiro. Então, você pode permutar os estilos também, P3. Com isso, você tem que a resposta é 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial.
Dessa forma, temos que é a letra C. Vamos, então, agora para a próxima questão. Calcule o número de anagramas da palavra claro, no qual as letras A e R aparecem juntas nessa ordem. Anagramas, pessoal, são todas as possibilidades que você pode formar com uma palavra, alterando as letras, né? C-L-A-R-O, aí pode começar com O, terminar com R, tendo sentido ou não. A fórmula de anagramas é a mesma fórmula da permutação, pelo menos com elementos distintos, todas as letras distintas, você tem a permutação de N letras. Só que nesse caso, você tem a palavra claro com 5 letras. E a questão estabelece que as letras A e R apareçam juntas nessa ordem. O que significa isso? Significa que A e R vão ocupar 2 casas e vão ser nessa mesma ordem, A, R. Eu não preciso botar RA, porque ele não precisa. Ou seja, sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, porque essa dupla aqui funciona como um bloco só. Ou seja, P4, 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Se ele não determinasse que A e R aparecessem juntas, eu botava um P2 aqui, né, para alternar AR e RA. Mas não foi necessário. Resposta 24. Muito bem, vamos ao final de mais uma aula. Essa aqui foi a permutação simples, né? Espero que tenham entendido e muito obrigado por me deixarem fazer parte da sua aprovação. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, para a gente poder conversar sobre isso. Ok? Muito obrigado e até a próxima.